pessoal, nós vamos começar a correção do PET 1 de Ciências do 8º ano. Começando aqui pela primeira semana. Vamos lá. Cite as principais características sexuais primárias do homem e da mulher. Então aqui, pessoal, são os órgãos genitais, né? Órgãos genitais. Que são as características primárias, aquelas que vão diferenciar o sexo masculino e feminino já na primeira fase aí do desenvolvimento humano. E depois continua, na 2. Um aluno fez a seguinte afirmação: a fase de transição entre a infância e a vida adulta é a puberdade. Já a adolescência é um período no início da puberdade, no qual o corpo de meninos e meninas muda, tornando-se cada vez mais parecido com o corpo de um adulto, apto para a reprodução. A afirmação do aluno está correta? Justifique sua resposta. Olha, até começa correto, mas aí ele fala assim, ó, a fase de transição entre a infância e a vida adulta é a puberdade. Não, né? A puberdade, na verdade, é uma fase de transição entre, né? A puberdade é a transição entre a fase infantil, né, e a fase da adolescência. Opa. Ok? Essa aí que é a afirmativa, né, que seria correta. E não entre a fase infantil e adulta, como diz a afirmação. Nós corrigimos a afirmação aí. Atividade 3. A maneira de passar para a vida adulta está relacionada com a cultura. Pesquise sobre o tema e comente como os povos indígenas e outras culturas marcam essa passagem. Eu até comentei isso com vocês em uma das nossas conversas lá no WhatsApp. E a gente tem alguns filmes, né? Algumas tradições, por exemplo. Vou colocar um exemplo aqui, isso aqui é uma de pesquisa, mas algumas culturas, por exemplo, em algumas culturas, né? Em algumas culturas, por exemplo, o rapaz passa da infância para a adolescência quando consegue caçar com sucesso pela primeira vez. Isso tem muito em filmes, né? Essa transição aí da fase adulta, a fase infantil, né, para a fase adolescência. E aí cada um tem uma tradição, tem alguns que tem que cumprir um objetivo, né? E depende da cultura do povo. Aqui, por exemplo, a gente tem os 15 anos, né, a festa de debutante, que seria aí uma coisa meio parecida para as meninas. Mas vamos para a próxima. Atividade 4. A idade do início da puberdade não é a mesma para todo mundo. Cada um de nós tem um relógio biológico que dispara de repente e os hormônios começam a interferir. Pode ser entre os 9 e os 15 anos. Depende da genética e do ambiente, explica a médica de adolescente Eline Engstrom. Quais são os hormônios sexuais? Deixa eu colocar alguns, né? Porque são vários, mas vamos colocar aqui, ó, que são testosterona, né, no menino, e estrógeno ou estrogênio na mulher. Os principais, mas nós temos outros. O termo
dispara pode indicar a atuação do sistema nervoso na ativação de glândulas sexuais durante a puberdade. Como se dá essa atuação? A gente tem lá uma glândula, que é a glândula mestra, por meio do estímulo da hipófise, que é uma glândula localizada na região do encéfalo. Okay? O encéfalo é a parte da nossa cabeça, onde fica nosso sistema nervoso central, né? Se relacionando diretamente com a hipófise, que é a glândula mestra, que irá induzir as reações no corpo, né? Masculino e feminino. Próxima. Semana 2 aqui. Atividade 1. O processo de respiração consiste na troca de gases entre o organismo e o meio ambiente. Qual é o gás absorvido pelo nosso corpo através da inspiração? Olha, são absorvidos vários gases, né? Só que o gás que nós vamos utilizar para a respiração celular é o gás oxigênio. E aí vem a número 2. Aqui. Assim como todos os sistemas do nosso corpo, o sistema respiratório é formado por órgãos que desempenham suas funções em conjunto. Assinale a opção que possui órgãos pertencentes ao sistema respiratório. Vamos lá, vamos caçar qual que é. Seria aí faringe, esôfago, pulmão? Não, esôfago é do sistema digestório. Faringe, traqueia e pulmão? Sim. Não vai precisar perder tempo aí com outras não, porque é essa aqui mesmo. Faringe, traqueia e pulmão. Próxima aí. A entrada de ar nos pulmões, ou seja, a inspiração, se dá pela contração da musculatura do diafragma e dos músculos intercostais. Ok? O diafragma abaixa e as costelas elevam-se, e com isso ocorre um aumento do volume da caixa torácica, fazendo com que o ar entre nos pulmões. Em seguida, ocorre a saída de ar nos pulmões, chamada expiração. Expiração. Onde acontece o relaxamento da musculatura do diafragma e dos músculos intercostais. Eleva-se o diafragma e as costelas abaixam, diminuindo assim o volume da caixa torácica, expulsando o ar dos pulmões. Ok? Semana 3 agora. O processo de respiração inclui a inspiração, entrada do ar, e expiração, saída de ar. E seu controle é realizado pelo centro respiratório localizado no bulbo raquidiano, que se caracteriza principalmente nas concentrações de gás carbônico presente no sangue. Os músculos envolvidos na inspiração e expiração são cavidade torácica e costelas, diafragma e costelas, não, estômago e diafragma, não, diafragma e músculos intercostais, isso mesmo, é essa aqui a resposta. Próxima. A respiração ocorre dia e noite, sem parar. Nós podemos sobreviver determinado tempo sem alimentação, mas não conseguimos ficar sem respirar por mais de alguns poucos minutos. A principal finalidade da respiração é: letra A, distribuir substâncias. Não vai distribuir nada. Filtrar impurezas também não. Fornecer nutrientes não. Fornecer oxigênio para retirada de energia dos alimentos. Isso, exatamente. Essa é a função da respiração. Próximo. Os pulmões humanos
são órgãos esponjosos com aproximadamente 25 centímetros de comprimento, sendo envolvidos por uma membrana serosa denominada pleura. Nos pulmões, os brônquios ramificam-se profusamente, dando origem a tubos cada vez mais finos, os bronquíolos. O conjunto altamente ramificado de bronquíolos é a árvore brônquica ou árvore respiratória. As menores estruturas presentes nos pulmões são... Vamos lá ver qual que é. Brônquios. Não. Alvéolos pulmonares. Isso. Alvéolos pulmonares são as menores estruturas, porque elas ficam na pontinha dos bronquíolos. Ok? Os alvéolos pulmonares. Próximo aí, semana 4. Vamos lá. Número 1 lá em cima. O objetivo é permitir que o estudante os estudantes compreendam e analisem corretamente as informações que recebem nas redes sociais sobre o novo coronavírus, por meio de um jogo de interpretação de texto e discussão crítica sobre fake news. Sugerimos que utilizem informações já checadas pelo Ministério da Saúde para propor aos estudantes o jogo fato ou fake. Você pode utilizar as questões impressas e projetá-las ou utilizar uma plataforma digital para essa atividade. Vamos ver isso aqui, gente. Informações sobre o novo coronavírus. Aí a gente vai falar se é fato ou fake, né? Vamos lá. As compras feitas pela internet em sites chineses estão contaminadas. Não, isso aqui é fake. Fake. Sintomas do novo coronavírus: febre, tosse, falta de ar e, nos casos mais graves, evolução para pneumonia ou síndrome respiratória aguda ou insuficiência renal. Não, né, gente? Insuficiência renal não, isso é insuficiência respiratória. Fakes também. Histórico de viagem para a área com transmissão local, de acordo com a OMS, nos últimos 14 dias anteriores ao aparecimento dos sinais. Mas se a pessoa viajou para áreas com transmissão local, agora não tem mais isso, né? Porque na época que foi lançado esse patch, a transmissão era feita porque pessoas traziam de fora, agora já é comunitária, dentro do próprio país. Isso não cabe mais, não. Mas na época era. Histórico de contato de contato próximo de caso suspeito para coronavírus nos últimos 14 dias anteriores ao aparecimento dos sinais ou sintomas. Se você teve contato, né, com pessoas coronavírus nos últimos 14 dias, provavelmente você vai ter que ficar em quarentena. Pessoas que tivessem confirmado, né? Contato próximo de caso confirmado de coronavírus em laboratório nos últimos 14 dias anteriores ao aparecimento dos sinais e sintomas. Aí, você tem contato próximo nos últimos 14 dias anteriores ao aparecimento, não. No caso, vai ser posteriores ao aparecimento, não anteriores. Então, isso aí estaria errado isso aqui, ó. Porque não são anteriores, são posteriores. Chá de abacate com hortelã evita contaminação. Não tem chá nenhum que resolve coronavírus, não, gente. Tudo mentira. Ok? É tudo mentira isso aqui. Cientistas indianos acabaram de encontrar inserções semelhantes ao vírus. Não, mentira. Nada a ver isso aqui. Tudo mentira. Não, isso aqui não. Não foi criado em laboratório. É mentira, gente. Esse vírus não foi criado em laboratório. A gente já tem um artigo publicado sobre isso, mostrando que
o coronavírus não foi feito no laboratório. Analisando o jogo, reflita sobre o campo, sobre como a confiabilidade das informações é colocada em prova, consequência da rápida propagação de fake news. Começa a ouvir várias notícias falsas, você fica meio assim, sem saber o que é verdade, né? Por isso que é tão importante combater as fake news para que a verdade sempre prevaleça, porque a informação verdadeira é aquela que importa, ok? Eu vou fechar aqui para a gente responder a esta aqui, ó. Número 1. Quais são as consequências de fake news no cotidiano? Né? Você pode atrapalhar, né? Corta. Veio de cortar. Quais são as consequências das fake news no cotidiano? Transmitir informações falsas e induzir a população ao erro. Isso é uma coisa bem marcante aí das fake news. Deixa eu diminuir aqui, então. Próxima. Número 2. Por que é importante checar as informações? Para ter certeza de que elas são verdadeiras. A gente tem que procurar. E a 3 já vai responder isso aí. Porque, como verificar se uma informação é falsa ou verdadeira? Você precisa pesquisar as informações em fontes confiáveis, revistas científicas e órgãos oficiais. Certo? A gente não pode pegar uma notícia em qualquer site ou no WhatsApp. Notícias de WhatsApp geralmente são falsas, né, gente? Essas correntes aí que o pessoal coloca no WhatsApp, tudo mentira, e acaba passando fake news para as pessoas. Mas a gente precisa checar todas as informações que a gente recebe. Eu ouvi falar que é assim, assim, assim. Não, ouviu falar não serve. Você tem que ir lá, pesquisar e se informar. Porque se a gente não se informar nas fontes verdadeiras, a gente corre risco de cair nas fake news, ok? Este foi o PET 1 do 8º ano de Ciências. Na próxima videoaula, a gente finaliza aí com o PET 2. Eu fazer